Bom, meus amigos, vamos continuar então. Senta aí, ó. Senta aí. Cadeirinha. Bom, pensando então aí na parte prática do atendimento, vamos iniciar como se fosse uma equipe de suporte básico de vida. Tá bom? Eu vou fazer a função primeiro, para vocês observarem, para todo mundo entender. Fica para esse lado, caso o microfone parede, fica melhor o áudio. Então eu vou fazer desse lado, para vocês entenderem a função de cada um daquelas 6 funções, com calma, e depois a gente faz uma execução. Então assim, entendendo, para vocês fazerem o exercício mental, para ter um exercício mental, na ocorrência, então, como eu falei, são 6 funções. Então, de alto desempenho, qualquer socorrista que for atender uma vítima em parada cardiorrespiratória, ele tem que entender essas 6 funções, compreender as 6 funções, tá? O líder, via aérea, DEA monitor, cronometrista, anotador, IV, medicação e compressor, tá? O líder, como eu disse, principalmente ele tem que conhecer todas as funções, que é ele que vai determinar o que vai ser feito e quando será feito, certo? E os outros vão entender a sua função e vão receber comandos do líder e vão fazer uma comunicação fechada com o líder, tá? Vamos, nesse momento, suporte básico de vida então, tá? Não se preocupem. Aqui é uma questão de didático, aula, sem se atrapalhar, não tem problema, não fique com vergonha. Vocês, na verdade, estão sendo exemplos para todo mundo que está assistindo lá e para a aula vai ficar gravada, tá bom? Eu vou começar, então, como sendo o socorrista profissional da enfermagem de suporte básico e o Rodrigo ali vai ser o condutor, certo, Rodrigo? Então, beleza. Quais são os materiais básicos para atendimento a uma PCR? O que você vai precisar para atender o APCR, suporte básico de vida? Vamos lá. Via aérea, né? Então eu preciso do dispositivo bolsa, válvula, máscara. Então a máscara, a bolsa e o reservatório, cilindro oxigênio, cânula orofaríngea, cânula de Guedel, se for o caso para utilizar, e o DEA. Tá? Então esse aqui tem que descer. Segurou. Vou deixar do lado aqui, gente. Fica mais fácil. Então já conhecemos quais são os itens que vamos ter que utilizar. A cânula de Guedel no tamanho adequado. Certo? Faltou alguma coisa? Só isso, né? Rodrigão, vai lá daquele lado, lá. Ajeita lá daquele lado. Bom, chegando na ocorrência, os 2 socorristas, suporte básico de vida. Suporte básico de vida. A cena está segura, como a gente já discutiu. É um paciente que, nesse caso aqui, nesse primeiro momento, não é suspeito de Covid, tá? Depois da análise da história, confirmou que não é suspeito de Covid. Você chegou na ocorrência, você olhou o paciente e você identificou ele como possivelmente inconsciente. Paciente que parece estar inconsciente, você vai então aplicar a avaliação de suporte básico de vida, que consiste em verificar o nível de consciência, a respiração e o pulso simultaneamente. Então, o primeiro item que você deve fazer chegando na cena de uma ocorrência é a cena está segura.
paramentação adequada, né, para a ocorrência em questão, e vai observar o paciente. Parece que ele está inconsciente. Então eu executo a avaliação de suporte básico de vida. Tá? Depois se eu determinar que não é parada respiratória ou parada cardíaca, eu volto lá para o AX-ABCDE, que é da avaliação primária. Mas com a vítima que parece estar inconsciente, eu tenho que pensar em parada cardíaca ou parada respiratória. Então eu uso a avaliação suporte básico de vida primeiro. Então, nível de consciência. Senhor! 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 Não respondeu. Inconsciente. Um item. Lembrando que eu não estou fazendo avaliação neurológica. Leitungueal, glabela. Não estou fazendo. Estou testando o nível de consciência ao chamado. Senhor! 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 Não respondeu. Que é o próximo passo? Pulso e respiração ao mesmo tempo. Se for possível, a maioria das vezes expõe o tórax. Toma cuidado com a questão de exposição da vítima. Sexo feminino, onde está, no meio de uma praça, de um parque, do supermercado, eu vou expor as mamas da mulher, né? Do homem que seja. Então tome cuidado. Não for o caso, olho para o tórax e o pulso ao mesmo tempo. No máximo 10 segundos. Verifico se tem expansividade torácica e verifico se tem pulso. Tá? No adulto e na criança maior que 1 ano, pulso carotídeo. Na criança menor de 1 ano, pulso radial. Braquial, desculpa, pulso braquial. Tá? Mas ao mesmo tempo, pode tentar aí. Eu verifico, então, pulso e respiração ao mesmo tempo. 10 segundos. Não tem ventilação e não estou sentindo o pulso. Estou diante do quê? De uma parada cardiorrespiratória. Bom? Bom, se eu senti o pulso, mas não vi movimento respiratório, o que seria? Parada respiratória. Tá? Nesse caso aqui, uma parada cardiorrespiratória. Não senti pulso e não verifiquei, observei movimento respiratório. Então é PCR. PCR, então eu continuo o procedimento de PCR. Lembrando que o procedimento de PCR de alto desempenho, 6 funções. Quem vai ser o líder? No momento a equipe vai estar totalmente coesa, se entendendo, e naturalmente, nesse caso o Rodrigo, ele entendeu que eu vou ser o líder dessa ocorrência. Então eu, como líder, identifiquei PCR já na minha cabeça. Vou assumir as funções. Isso aqui para a gente fazer o exercício mental. Lembrei que eu vou ser o líder nesse momento. Eu vou determinar para ele ser o compressor. Você vai ser o compressor nesse momento. Marco o tempo, certo? Eu vou cuidar da via aérea. Eu, como sou da enfermagem também, no caso, vou cuidar da medicação. E ele vai instalar o DEA. Ou eu vou instalar o DEA, dependendo do momento. Então, na minha mente, eu dividi essas funções. Essas funções não precisam ser distribuídas de maneira imediata. Ela pode ser distribuída por etapas. Então, eu estou fazendo a avaliação e eu identifiquei. Então, eu vou ser o líder. Eu identifiquei a parada cardiorrespiratória. Qual era o primeiro item? Identifique para a respiratória, peço por ajuda. Como que eu peço por ajuda no SAMU, por exemplo, no atendimento? Como eu falei, sugestão é celular. Um monte de celular ou seu colega. Parada cardiorrespiratória. Contato é central, informe que é parada cardiorrespiratória. Imediatamente começa a compressão. Então, enquanto o Rodrigo está fazendo contato com a central, ou através de rádio, ou através do celular no Viva Voz, eu inicio precocemente essa compressão no tórax. Tá? Naquele mesmo local, todo aquele critério que a gente já discutiu. Certo? Ó, osso externo, final do osso externo, terço inferior, mão dominante ou não dominante. Ó. Como eu sou o líder, a primeira função já vou distribuir. Rodrigo, imediatamente instala o DEA, por favor. Então ele já pediu ajuda, né? Eu já solicitei que ele peça ajuda e ele vai instalar o DEA. Pode abrir isso aqui e colar aqui mesmo, não tem problema. Pode abrir a roupa do doente aqui.
Lembrando que para instalar o DEA ele vai ter que expor o paciente, as pessoas do lado estão orientadas. A frequência cardíaca aqui, lembra que é no máximo 120. Então lembra dos segundos. Se for o caso, a sua tesoura para cortar a roupa do paciente é mais rápido. Vai instalar o DEA na posição correta, que está marcado na fichinha, na folhinha. Aí mesmo. Até instalar o DEA não para a compressão. O cara tem que se virar, eu tenho que fazer compressão, ele que se vire. Importante lembrar também das regras do 10 segundos, né, Jorge? Isso. Que é de qualidade, né? Atenção. A hora que instalou o DEA, ele já vai estar acionado o DEA. Esse aí é um DEA trainee, ele não vai fazer o comando. Analisando o ritmo, afaste-se. Choque indicado. Choque indicado, o DEA é ele que está manipulando nesse momento, tá? Então ele pegou a função de DEA também, de monitor. Analisando o ritmo, deixa aqui mesmo. Choque recomendado. Ele que vai dar o comando. Todo mundo afastado. Isso. Eu estou afastado. Iniciando. Choque administrado. A partir do momento que administrou o choque, como eu fiz a compressão, agora ele vai fazer a compressão. Tá? Como eu estou em suporte básico de vida e não é um paciente suspeito de Covid, eu já vou para via aérea, já assumo essa função de via aérea também. Agora, nesse momento. Tá? Lembrando que a gente comentou sobre cânula de Guedel. Para fazer uma ventilação efetiva, precisa abrir via aérea. Então, para manter a abertura via aérea, é melhor uma cânula de Guedel. Então, a cânula de Guedel tem que ser do tamanho adequado. Essa aqui é uma cânula menor, só para caber nesse boneco. A inserção de cânula de Guedel e via aérea, a gente pode fazer uma aula à parte para discutir depois. Dispositivo extraglóticos, etc. Então, colocou a cânula de Guedel. Percebe que eu não estou com o ambu ainda, então ele continua, faz compressões contínuas. Peguei o ambu, liguei no oxigênio, a máscara adequada, a vedação adequada. Pronto. Vejo a ventilação. Se o tórax não elevou, reposiciona a máscara. Duas ventilação. Agora, como eu estou com ventilação, duas ventilação, 30 compressões para adulto. Duas ventilação, 15 compressões para criança. Tá? Vamos lá, 30. 1, 2, E 3. quando ele estiver próximo do 30, ele vai começar a contar para eu saber que ele está próximo do 30. 25, 26, tá? De 1, de 2, de 3, de 4, 5, 6, de 7, de 8, de 9, 30. Reposiciono. Quanto tempo ele vai fazer isso? Até o DEA solicitar para avaliação novamente, que é 2 minutos. Analisando o ritmo, afaste-se. Choque não recomendado. Choque não recomendado, eu tenho que saber se voltou a circulação ou não. Olha, eu vejo o tórax e vejo o pulso. Não, ainda está parado. Agora troca o compressor, você vai na ventilação. Quatro, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Isso. Vinte e um, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Certo? Então, esse é o treinamento para suporte básico de vida. Tá? Considerações. Todas aquelas considerações que a gente discutiu, tá? Todas aquelas considerações que a gente discutiu, posição correta, a taxa de compressão correta, desfibrilação precoce,
ventilação com a máscara adequada, se eu vou fazer o controle manual ou não da coluna cervical, vou pôr o colar cervical ou não, vou usar cânula de Guedel ou não. São todas as considerações que a gente já falou na aula teórica. Tudo bem? Aqui você viu que eu coloquei essas fichas de função justamente para a gente fazer o exercício mental, mesmo que elas estejam soltas aqui na prática, mas que elas estão ali. Você sabe que existem essas funções. Então é importante que não esqueçamos dessas funções, que elas é dinâmica e deve ser distribuída em todas as ocorrências, tá? Tá bom? Dúvidas? Já falamos em todas as considerações. Checagem do pulso e checagem da ventilação, não mais que 10 segundos. Instalar o DEA rapidamente, não mais que 10 segundos. O DEA deve ser instalado e acionado imediatamente quando estiver disponível. Não se para a compressão para manipular DEA, para arrumar pá. O cara que vai instalar o DEA que tem que se virar. Né? Obviamente, se virar, eu falo assim, ele tem que tirar a roupa. Obviamente, se tiver uma situação que não tem como o cara instalar o DEA, eu estou impedindo ele, aí vamos ter que se mexer, porque é melhor instalar o DEA do que não instalar. Tá? Entenderam a situação, né? Tudo bem? Dúvidas especificamente? Suporte básico de vida? Que vocês queiram comentar? Vocês que estão presentes? Eu só quero deixar um